Fala, concurseiros do meu Brasil! Hoje estou aqui para falar de um assunto bem polêmico. Mas antes, queria pedir desculpas para vocês que, como no último vídeo, eu mencionei, eu trabalhei até tarde e acordei cedo para produzir o vídeo. E eu estava com uma cara de bastante sono, provavelmente vocês perceberam. E também era visivelmente que eu estava lendo o que eu estava falando, porque é muita coisinha para me falar e quando eu ligo a câmera parece que dá um branco. Então daí eu escrevo o roteiro, tudo que eu vou falar, para daí ligar a câmera e começar a falar para vocês. Só que tava nitidamente, porque eu acho que talvez porque eu tava cansado, eu não tava conseguindo lembrar nem o que eu ia falar e tava travando até para ler. Mas vou tentar mudar e tentar ler menos. Mas referente ao tema de hoje que eu vou falar, é, fiz uma pesquisa aqui, anotei algumas coisas importantes, então vou acabar dando uma olhadinha na minha cola. Então, o tema de hoje que eu vou falar é para vocês não menosprezarem as atualidades, como a atualidade que esquentou as últimas semanas, a última semana, aliás, sobre derrubarem a prisão em segunda instância, o que acabou libertando o Lula. O que isso acarreta? O que isso tem a ver com o concurso? Isso é uma questão de atualidade que acaba englobando, além de atualidade, direito penal, direito processual penal e a Constituição Federal. São 4 temas em um só. Lula é só o principal que acabou levantando toda essa polêmica, né? Mas é bem provável que acabe caindo nos concursos nos próximos meses aí, pela jurisprudência que o STF está criando. Então vamos lá. Prisão em segunda instância. O STF ele proibiu a prisão em segunda instância, como o Lula havia sido preso desde abril do ano passado. O que isso acarreta? 85 mil presos vão ser liberados? Não, não cabe a todo mundo. Apenas quase 5 mil, para ser mais exato, 4.895 presos vão ter esse benefício. 350 deles são, cerca de 350 são da Lava Jato. Diferente de algumas fake news que foram divulgadas, que diziam que 85 mil presos seriam beneficiados. Não é para todo mundo, não. Então, o STF ele proibiu a prisão em segunda instância, o que acaba parecendo a gente tendo uma sensação de impunidade. Na verdade, ele está avaliando e fazendo cumprir a lei do que diz na Constituição Federal mesmo. E só poderá ser preso com o trânsito em julgado quando acabar todos os recursos que o preso poderá solicitar. O artigo 283 da Constituição é constitucional do Código do Processo Penal, que diz: ninguém poderá ser preso senão em flagrante de delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade jurídica competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Guarde bem esse termo, transitada em julgado. Ou no curso da investigação ou no processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. O STF também considerou que quem for beneficiado por esse novo entendimento da lei, os presos seus advogados deverão fazer o pedido para eles responderem em liberdade por enquanto, né? Porém, ninguém será considerado, conforme o entendimento dessa lei, eles admitiram que ninguém será considerado culpado. E também é importante salientar que não são todos os processos que chegam ao STF. A maioria transita em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, em primeira instância. A decisão no STF foi por 6 votos a 5. 5 a favor da prisão em segunda instância e 6 contra. Quem foi contra? Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Marco Aurélio de Mello. Quem foi a favor da prisão? Carmen Lúcia, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto, se não me engano, já foi ministro da Justiça.
Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Porém, como eu falei, não são 85 mil presos que terão esse benefício. Que nem muita gente tem divulgado aí essas fake news que estupradores, pedófilos, homicidas saíram livres. Não é bem assim. Crimes hediondos não são cabíveis de fiança. Também não se enquadrariam aí. Assim como prisões cautelares de direito, preventiva, temporárias ou em flagrante. Elas não se enquadram nesse novo entendimento. Assim como Eduardo Cunha e Sérgio Cabral não sairão livres, porque eles estão em prisão temporária ainda. Como eu falei, não impacta pedofilia, estupro e homicidas, por considerar que eles apresentam um risco à sociedade. Normalmente eles ficam presos pela preventiva, se enquadram também na preventiva para não praticar outros crimes, assim como o Eduardo Cunha e o Sérgio Cabral, que estão em preventiva para não atrapalhar a investigação. Como o Lula já foi concluído o processo investigatório, ele não atrapalha mais a investigação. Assim como os homicidas se enquadram no tribunal do júri. O que é o tribunal do júri? Todo homicídio doloso com intenção, né? No caso, homicídio seria com intenção de matar. O culposo é aquele que é sem intenção, né? Todo homicídio doloso vai ao tribunal do júri, que é bem conhecido aí quando falam na mídia, sobre o tal tribunal de júri, que é composto por pessoas da população, né? Que daí é muito difícil do cara acabar sendo inocentado em casos que tomam uma grande repercussão nacional, como o caso do Nardoni. Ou seja, crimes violentos. Crimes violentos, e caso o preso perca o prazo do recurso, ele pode começar a cumprir até com decisão de primeira instância. Não precisa de segunda instância. Digamos que ele tem o prazo lá para recorrer em segunda instância. Ele perde o prazo, vai ser preso com decisão de primeira instância, porque já transitou o julgado, simplesmente porque ele perdeu o prazo para recurso. Essa decisão que o STF tomou de contra a prisão em segunda instância ainda poderá ser mudado o entendimento conforme votação na Câmara e no Congresso, que eles estão tentando correr essa semana para isso. Eles vão votar uma PEC contra a favor da prisão em segunda instância. Para isso, precisa que 3/5 de cada casa vote a favor da prisão em 2 turnos distintos. 3/5 de cada casa, ou seja, 308 votos na Câmara dos Deputados para ser aprovada a PEC e 49 votos no Senado para ser aprovado. Na Câmara, passa pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, para alterar o artigo 5º da Constituição Federal de 88, que é a PEC 410 de 2018. Já vai fazer quase 2 anos que essa PEC está tramitando, e até agora nada. Que diz que ninguém vai alterar o texto desse texto que eu já li, que diz trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Esse é o texto da lei atual. O que eles querem mudar é: ninguém será considerado culpado até a confirmação da sentença penal condenatória em grau de recurso. Aí já mudou. Vocês podem perceber que o transitado em julgado mudou para sentença penal condenatória em grau de recurso, ou seja, poderá ser até segunda instância. No Senado, eles querem mudar o artigo 93 da Constituição. É a PEC 5 de 2019, é atual. O que inclui no artigo 93 decisão condenatória proferida de órgão colegiado, ou seja, segunda instância. Isso não cabe primeira instância, não é órgão colegiado. Que deve ser executada imediatamente, independente do cabimento de eventuais recursos, ou seja, não precisa estar transitado em julgado, quando não cabe mais recurso. Tá, e afinal, o Lula pode ser eleito?
não pela lei da ficha limpa, número 135 de 2010, que se não me engano foi ele mesmo que criou, ou foi a Dilma que assinou, né? O que o torna inelegível por 8 anos após o cumprimento da pena. Aquela pena lá de 12 anos, e se ele não for culpado nas outras ações, se não me engano, acaba em 2035. Porém, os advogados dele dizem que Moro não foi imparcial e pedem um novo julgamento. Isso pode torná-lo inocente e acabar sendo livre, e ele pode concorrer na próxima eleição já. É importante também falar que o entendimento do STF, que eles acabaram de mudar, é a terceira vez que muda em 10 anos já. Então eles mudam constantemente. É importante lembrar que o Lula pode ser condenado de vez, porque ele recorreu em terceira instância. Se ele for condenado em terceira instância, ele pode voltar para a cadeia. Mas também é importante lembrar que em primeira instância ele foi condenado, se não me engano, a 9 anos e alguns meses, né? Segunda instância ele foi condenado a 12. Ele pode ser inocentado em terceira ou receber mais pena ainda. Mas também, até o final de todo o processo, para transitar em julgado, são mais de 80 recursos. Estava pesquisando que são mais de 80 recursos. Digamos, numa linha temporal. Aconteceu um fato. Há uma investigação. Até ter ação penal, como teve. E tem o juiz. No caso, foi o juiz Sérgio Moro. Essa é a primeira instância. Ele dá a sentença. E começa a cumprir a pena se não houver recurso. Ele recorreu para o TRF4, que é uma pena que eles determinaram a pena em segunda instância. E ele já começou a cumprir, mas ele recorreu de novo para o STJ. Se ele perder, ele recorre de novo para o STF, que vai determinar a sentença e e determinar a pena. Aí então ele começaria a cumprir. Esse seria o transitado em julgado. Depois que passar pelo STF, já não cabe mais recurso. Mas que nem eu falei, os advogados dele estão tentando invalidar o processo por causa do Sérgio Moro, né, todos esses desdobramentos que tiveram com Deltan Delagnol, para querer dizer que ele foi parcial e foi um julgamento político. Então acaba invalidando todo o processo e ele teria um novo julgamento com um novo juiz em primeira instância ainda. Ou seja, vai ganhar muito mais tempo. Mas esses tantos recursos que nem eu falei, de 80 e poucos recursos, não cabe para todos, né? Só para quem tem dinheiro, porque cada recurso desse vai tempo, vai advogado, você vai precisando de dinheiro. Outra coisa, o Lula rejeitou a progressão de regime porque ele se diz inocente. Eu não estou julgando se ele é inocente não, eu estou tentando fazer uma análise imparcial do caso. Mas se ele aceitasse essa progressão de regime, ele estaria praticamente reconhecendo que ele é culpado. E também, sobre esse caso, acho que já acabou. Também é importante que logo depois da soltura dele, 43 parlamentares, senadores, assinaram uma petição para que seja considerada a prisão em segunda instância e entregaram ao STF, ao ministro Dias Toffoli. O Lula não voltaria para a cadeia por ser uma lei mais benéfica para o réu. Ou seja, mesmo que agora eles voltando essa PEC da prisão de segunda instância, ele não volta para a cadeia, porque já foi considerado pelo STF que ele teria que ser solto. E não só ele, né? Todos os outros também serão soltos. Lembrando que precisa de petição de seu advogado. Mas ele saiu. Se o entendimento amanhã, semana que vem, ano que vem mudar, ele não volta para a cadeia, porque é uma lei que foi benéfica para ele. Então, ele não volta porque esse tipo de lei ele não retroage.
sempre benefício do réu. Agora, se ele for condenado em terceira instância, é bem provável que ele acabe voltando. Bom, desculpa esse vídeo ter ficado um pouco longo aí, com 15 minutos, mas era para ser um vídeo meio rápido, só ia comentar sobre o caso, porque o importante era que eu queria lembrar sobre da importância para as atualidades que estão acontecendo. Caem bastante, vocês acabam se confundindo na hora da prova, então dê importância para o que está acontecendo no Chile agora, o derramamento de óleo no Nordeste, essas coisas. Bom, eu acho que sobre essa condenação de segunda instância e todo o caso do Lula, sobre o Lula mesmo não cai. É possível cair alguma jurisprudência em prova, não mencionando o caso do Lula, mas mencionando o fato do STF ter julgado. Mas eu acredito que esse ano já não cai, é um fato muito novo, mas para os próximos concursos que vão vir ano que vem, é bem provável eles cobrarem alguma coisa. Como eu falei, são 4 temas, 4 disciplinas e um só fato. Então, é bem importante, eu acho que estar por dentro do que está acontecendo no país. Bom, vou encerrar por aqui. Desejo bons estudos a vocês. Se precisar, assistam esse vídeo de novo, Velocidade 2. Se gostaram, curtam, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos para se eu conseguir demonstrar mais ou menos como que é todo esse processo e se eu não embananei mais a cabeça de vocês. Bons estudos e vejo vocês na aprovação. Até lá.